Capítulo 27. Quem é você? Perguntou Nua, olhando ao redor. Atrás dela, as fileiras da frente de seus soldados se entreolharam, interrogativas. Com quem ela está falando? Vargas sussurrou. Estou assistindo a mesma coisa que você. Como eu poderia saber? Respondeu Valira. Sou parte de você, aqui embaixo, sua mão, portadora, a voz respondeu. Nua olhou para a palma aberta. A joia pulsava em um ritmo lento e constante. Não precisa falar em voz alta, eu ouvirei seus pensamentos, e você ouvirá os meus. Entendo. Você consegue perceber que estou olhando para você? Quão consciente você está do que está ao seu redor? Ela perguntou enquanto tentava processar a situação em questão. Eu sei que quando estou sendo observado, estou ciente da vida e da morte, posso me concentrar em um alvo alinhando-me à sua vontade, portador. Mas não tenho os sentidos usuais como você os entende, ele respondeu a ela. Por que você não falou antes? A curiosidade de Nua começou a superar sua cautela quando ela sentiu o calor do brilho em uma mão que não deveria sentir nada. Você não atendeu aos requisitos, você tem ódio dentro de si, o que é bom, mas não usou na minha presença. Seu tormento e execução do Tlizin morto era o que eu precisava, embora qualquer um servisse. Se você matasse aquelas 2 escravas que deixou para trás, teria sido o mesmo, ele respondeu com um toque de fome na voz. Então você sabe sobre elas? Tem todo o meu conhecimento? Perguntou Nua, subitamente preocupada. Admito que gosto de ter um pouco de privacidade, é desconfortável pensar em você fuçando na minha cabeça como uma gaveta de arquivo destrancada. Nua respondeu com um leve aborrecimento crescente com a própria analogia. Pensamentos superficiais, esses 2 estão próximos da sua mente, assim como o seu mestre, assim como o morto que você quer de volta, e, meu mestre está ligado a tudo isso. A gema respondeu alegremente, você serve ao meu mestre? Você me foi dada por seu servo, então, sim, eu sirvo ao mesmo Deus que você. Nua respondeu com certo alívio, fechando os olhos e olhando para o céu como se louvasse seu Senhor. Isso nos torna filhos do mesmo Deus. Você é minha irmã na morte, e eu sou o orbe da morte. A gema respondeu com uma voz alegre e cantante, nós causaremos estragos juntos enquanto você anseia por poder, você matará por ele, você jurou matar qualquer coisa em seu caminho, não é? Sim, claro que sim. O orbe da morte parecia animado, feliz. Sim, mas... Orbe da morte é tão complicado, um nome bem complicado, e você claramente não é um orbe. Apenas um pedaço dele, a julgar pelo formato aqui. Posso te dar um nome mais simples? Perguntou Nua inocentemente enquanto se abaixava e tocava a gema com a mão direita, esfregando-a lentamente com crescente curiosidade. Se eu aprovar, o que você tem em mente? Sou o mais hesitante, e Nua pensou por um momento. Yersin, sim, Yersin servirá perfeitamente. O que você acha? Perguntou Nua enquanto ainda acariciava a gema, maravilhada com sua maciez. Ela sentiu a gema pulsar alegremente. Isso serve, meu portador. É claro que, se você espalhar a morte, eu ficaria contente em ser chamada de qualquer coisa, eu acho. Bom, Yersin, precisamos estabelecer algumas regras básicas. Primeiro, não me incomode nos momentos privados. Você precisa saber quando esses momentos surgirem, quando isso e aquilo vão acontecer. Não preciso da sua voz na minha cabeça, então vá dormir. No resto do tempo, eu te escuto, mas quando eu começar a tirar a roupa, você descansa. Nua refletiu sobre o assunto por um momento, e o breve tempo no banho com Solution, aquele toque próximo, e o tempo que passou tocando e sendo tocada pelo monstro que admirava, ela corou, ou quando estou com vontade e certos sentimentos surgem. Como este? Yersin perguntou inocentemente. Sim, ó sim, exatamente como este. Nua exclamou mentalmente e olhou para a pedra preciosa em sua mão enquanto tentava evitar que o rubor desaparecesse do rosto. Entendo, então vou dormir agora, conversamos mais tarde, mas deixe-me encerrar com isto: quanto mais morte eu absorver, mais poder posso lhe dar. Aquela primeira foi o suficiente para me acordar. Dê-me mais, e eu trabalharei para lhe dar tudo o que deseja. Você simplesmente tem que estar disposta a matar por isso. Yersin respondeu com uma declaração sombria que só poderia ser descrita como riso. Isso, Yersin, não será um problema. Acredito que este seja o começo de uma bela parceria. Nua respondeu. Vá em frente e durma,
tenho aniquilação para planejar, Nua respondeu, e a gema pulsante desapareceu, voltando ao seu estado brilhante, sólido e silencioso, e Nua silenciou junto com ela. De manhã, depois que Kaiji e Priscelis tomaram banho, comeram e cada uma contemplou a curiosidade de suas doações aparentemente isentas de consequências, elas saíram do hotel e seguiram para o mercado de escravos. Os traficantes de colarinho de bronze estavam em menor número, pois as chuvas haviam sido menos intensas, mas nos últimos dias da estação, ainda eram uma necessidade. O sol mal havia nascido em Pazen, e os ricos provavelmente estariam dormindo, mas os escravos não, pelo menos não a maioria. Tem certeza de que isso é sensato? Perguntou Priscelis. A senhora não nos mandou fazer isso? Ela torceu as mãos enquanto seguia a companheira, tremendo de medo a cada passo, com os olhos alternando entre Kaiji e o caminho à sua frente. Kaiji cobriu as mãos de Priscelis com uma das suas e deu um sorriso gentil, erguendo apenas um leve sorriso. Ela nos deu permissão para agir com alguma discrição também e disse que queria comestras úteis. Esta está à venda hoje. Se eu conseguir um bom preço, Nossa Senhora ficará satisfeita. Não se preocupe, não vou exagerar no orçamento e vamos mantê-lo no estábulo. Ele não vai gostar. Mas vai sobreviver. Mas, Priscelis começou, e Kaiji olhou ao redor. Por um momento, elas estavam sozinhas. A elfa-demônio virou Priscelis para encará-la e pressionou a testa contra sua companheira humana. Foi uma pressão bem leve, mas firme. Confie em mim, Priscelis, prometo que estou agindo no melhor interesse da senhora. Se eu estiver errada, contarei a verdade a ela. Você me aconselhou a não fazer isso, e eu agi mesmo assim, só que serei punida. Kaiji respondeu e colocou o braço em volta da companheira. Os olhos castanhos de Priscelis se encheram de lágrimas. Mas eu não quero te ver punida. Você é tudo o que eu tenho. Ela não nos bateu, ainda, mas eu não quero provocá-la. Kaiji colocou a mão sobre a cabeça de Priscelis e a inclinou ligeiramente para trás. Depois beijou sua testa. Se eu for punida, terei que contar com você para me ajudar a me sentir melhor depois. Qual é? Você está com medo de ir ao mercado de escravos? Isso também, eu te disse, covarde. Eu sou uma covarde e estou sempre com medo. Priscelis respondeu e abaixou a cabeça, envergonhada. Kaiji pegou a mão de Priscelis. Se quer a verdade, eu também estou com medo, pensando em mim lá em cima, despida para a multidão enquanto diziam quem eu era, as pessoas me olhando, todos aqueles comentários, e eu ia ser comprada pela cidade como tributo. Então, da humilhação na vida à morte de um animal, tudo isso ali, me apavora só de ir agora. Ela apertou a mão de Priscelis. A senhora Kaiji costumava ir a esses eventos, e ela gostava. Era divertido para ela, assistir aos lances mesmo. Quando não estava comprando, divertido, meu Deus, como eu a odeio, achando graça em você ser. Não. Priscelis disse fracamente, nem pense nela, continue a matá-la, e nunca a deixe se reerguer, e lembre-se, isso não aconteceu desta vez, a senhora nos salvou disso, devemos ser gratas. Sim, grata. Kaiji apertou a mão da companheira e a puxou para si. Ao dobrarem a esquina, lá estava ela, uma grande plataforma de madeira com um longo espelho que mostrava quem estava lá em cima, de vários ângulos. Ao longo da longa parede abaixo, estavam uma série de homens e mulheres vestidos apenas com tangas que zombavam da própria ideia de modéstia, e as correntes que os prendiam à parede, com a alça que as prendia, perto de uma porta por onde mais gado seria levado. Vamos, se isso funcionar da mesma forma que Comestra, então os escravos que fizerem lances por seus donos ficarão do lado esquerdo. E parece que eles têm uma placa para isso, disse Kaiji enquanto se aproximavam e ela viu o formato de uma coleira pintada em uma placa de madeira. Alguns como elas, com colares de bronze, dirigiram-se à mesma área, um pequeno recinto rudimentar de madeira, com pouco mais de 1 metro de altura, que estava sendo montado de forma modular. Peças individuais eram simplesmente colocadas lado a lado para criar uma fachada, e um portão giratório independente os permitia entrar. Por quê? Priscelis começou a perguntar conforme se aproximavam. Kaiji pensou por um momento antes de responder. Imagino que seja para limitar os compradores ricos. Qualquer um que possa enviar um escravo para comprar para si pode desestabilizar o mercado comprando em excesso. Se for como Comestra, claro, este lugar é ainda mais.
menos trabalhador do que comestra, pelo menos nas classes altas, se o pouco que vi for a norma. Acho que talvez alguns pudessem contornar essa restrição enviando vários escravos para ocupar os lugares, mas, acho que ninguém quer brigar por isso. Então devemos entrar nós duas? Perguntou Priscelis, com uma ansiedade repentina na voz. Eu não quero ficar sozinha aqui. Kaiji tocou a bochecha de sua companheira. Vai ficar tudo bem, vai esperar ali, Priscelis. Ela apontou para um café do outro lado da rua com um espaço para sentar ao ar livre que ainda não estava em uso, e olhou para os pés de Priscelis. Não quero que você veja isso. Priscelis pegou a mão de Kaiji e a abaixou. Eu já sei, mas aquela ali está morta. Você está apenas usando o conhecimento dela. Tudo bem, mas tudo bem, eu espero. Ela saiu do local pelo pequeno portão e foi se sentar enquanto Kaiji entrava e se posicionava na frente, com a melhor vista. Priscelis atravessou a rua e ficou encostada na parede do café ao ar livre, observando as coisas começarem. Enquanto fazia isso, outro escravo, um jovem bonito, de pele bronzeada e olhos castanhos inteligentes e observadores, veio e ficou ao lado dela. Eles ficaram em silêncio por um tempo, e ela o avaliou rapidamente. Ele usava roupas de qualidade semelhante à dela, embora de cores muito mais vibrantes, e seu cabelo ruivo estava trançado nas costas. Você está com seu mestre hoje? Perguntou ele enquanto ela começava a se distrair observando as coisas começarem. Não, disse Priscelis apressadamente, sem se importar muito com ele, enquanto uma elfa negra assumia o centro do palco e se postava com um pé cruzado sobre o outro, os braços entrelaçados acima da cabeça. Ela parecia não se mexer, mas sua aparição começou a atrair uma multidão. Tempo livre? Ele perguntou curioso, olhando para ela de lado. Não, estou aqui com outra escrava. Ela está cumprindo as ordens. Eu só conheço melhor o caminho. Nós nos ajudamos muito. Priscelis respondeu, incapaz e sem vontade de esconder o largo sorriso de felicidade do rosto. Que bom! Você deve ter um dono muito carinhoso, para deixar esse vínculo crescer desse jeito. Você tem sorte. A propósito, eu sou o Enders, ele disse e inclinou a cabeça para ela. Priscelis não deu a mínima. Priscelis, minha dona me chamou de Priscelis. E, eu não sei, e minha dona é, muito diferente. Ela engoliu em seco, desconfortável. Entendi. Ela te comprou por aquele motivo. Alguns são assim. Deve ser por isso que você e sua companheira são tão próximas, ele disse com simpatia. Priscelis não corou, mas balançou a cabeça. Não, somos próximas porque, bem, nós apenas nos ajudamos, somos as únicas que a servem com coleiras, e você sabe como é, ela nunca me machucou. Ele ergueu uma sobrancelha. Me desculpe, não é da minha conta, mas o último mestre sobre quem eu disse isso costumava me fazer andar sobre brasas em casa se eu não andasse rápido o suficiente no mercado. Desculpe, disse Priscelis, após um minuto desconfortável e percebendo que a multidão já havia se acomodado. Um grande elfo negro subiu ao palco e começou a falar, apresentando-se como leiloeiro. Acho que temos sorte, a senhora não nos bate. Ela tem o poder de literalmente arrancar anos de vida com um toque, ou devolvê-los. Então, ela não precisa nos bater, tudo nela é assustador. Mas ela também pode ser tão gentil, e nos faz sentir seguras, afinal, ela nos salvou. Te salvou? Perguntou Enders enquanto Priscelis fechava os olhos brevemente enquanto a mulher que era segurada tinha a roupa arrancada, expondo-a aos compradores. Ela manteve uma expressão estoica enquanto os lances aumentavam. Sim, por isso. Priscelis gesticulou para o bloco. Ela, eu acho, teve pena de mim, me pegou de graça e me deu este lindo nome para me livrar daquele que me fez nada, e ela salvou minha companheira de ser enviada como tributo para ser consumida, por causa da minha mestra. Sim, ela é assustadora, mas ela nos deixa comer, dormir, aprender, ela me elogia quando me saio bem e me toca sem me machucar, ela me deixa ter minha companheira, sua magia está além dos meus pesadelos, mas, isso significa que ninguém jamais passará por ela para me machucar. Se eu obedecer, estou segura, nós estamos seguras. Dessa forma, mesmo sem todo o resto, servi-la é felicidade. Kaiji observou enquanto a elfa negra era levada para fora do palco e se vestia novamente antes que um comprador começasse a acompanhá-la. Bem, isso é bom,
disse Enders com uma expressão tão calorosa que a fez finalmente se concentrar nele por um instante. Eu também gostaria de poder ser livre, sabe? Mas quem não deseja isso? Ele bufou. Priceles deu de ombros. Nunca conheci outra vida além desta. Não posso sentir falta do que nunca tive. Acho que minha companheira pode sentir. E se ela quisesse, bem, eu gostaria que ela fosse livre. Se eu tiver uma boa senhora com quem me sinta segura, isso é o melhor que alguém como eu pode esperar. Mas Kaiji? Ela é inteligente, muito inteligente. Seria boa em ser livre se conseguisse, mas isso é impossível. Impossível? Por quê? Uma escrava inteligente pode conquistar sua liberdade, conquistá-la com bons serviços. Ela não deveria ter falta de esperança se ela é o que você diz, Enders respondeu, apenas para Priceles rir. Nossa Senhora me pegou de graça, mas por aquela? Ela pagou algumas moedas de platina. Você não gasta isso com alguém que está libertando. E, além disso, antes de a senhora comprá-la, ela estava destinada a ser devorada pelos Tlaumo. Então ela é cara demais para ser libertada. E leal demais, eu acho, para considerar isso. Além disso, acho que ela não iria querer me deixar para trás. Priceles respondeu docemente. E então congelou enquanto observava o braço de um elfo demoníaco se erguer na frente, onde estavam todos os escravos que estavam comprando para seus mestres. Algo errado? Enders perguntou a ela, inclinando-se para olhar seu rosto. Nada, só me lembrei de algo sem importância, Priceles respondeu, e observou fascinado enquanto o braço subia repetidamente até ser o único. Ela se afastou da parede casualmente. Foi bom conversar com você, Enders. Parece que minha companheira está prestes a terminar seus negócios. Ela acenou para ele e lhe deu um sorriso trêmulo antes de atravessar a rua da cidade, que estava cada vez mais movimentada. Ela chegou ao outro lado bem a tempo de ver Kaiji entregando uma única moeda de ouro. E mande-o entregar nos estábulos. As jaulas e o espaço são alugados pela senhora Nuakalen Aivenor, quarto 2 e 20. Basta dizer o nome dela e acredite, eles acomodarão tudo sem questionar. Além disso, minha senhora é extremamente protetora de sua propriedade. Se ele sofrer algum dano, bem, em suas terras ela era chamada de Mão Branca da Morte. Uma carta com palavras severas e uma reclamação ao príncipe provavelmente não estão na pauta, mas ela conhece o príncipe, então tenha isso em mente também. Ela está cuidando de uma tarefa para ele, pessoalmente. Neste momento, Kaiji despejou a bebida em grandes quantidades, e o vendedor elfo negro empalideceu um pouco quando o escravo de colarinho de bronze explicou o assunto. Ela não está mentindo, sem chance. O jeito como ela se move, fala, a confiança e a autoridade. Quem quer que seja o dono dela deve tê-la treinado em alto nível. É melhor acompanhá-la, ele pensou, mas assentiu enfaticamente e acrescentou em voz alta. Claro, com um pouco de disciplina e nós o entregaremos amanhã, já que você está fazendo tarefas hoje. Ele rapidamente rabiscou um recibo e o entregou. Kaiji fez uma reverência e aceitou. Obrigada, senhor, em nome da minha senhora. Venha, Priceles, terminamos aqui, mas temos mais a fazer, Kaiji disse com mais alegria na voz e um sorriso alegre do que a própria Priceles esperava. No entanto, ao pegar a mão de Priceles e se afastar, ela se perguntou por que se sentiu repentinamente desconfortável, e sua companheira a olhava de forma estranha com o canto do olho. Não tenho tempo para isso agora. Talvez ela esteja apenas com fome, ou cansada, ou simplesmente, foi estranho ver minha mão levantada para comprar alguém. Não posso culpá-la por isso, afinal ela sabe quem eu era. Bem, vou me certificar de ser extremamente gentil com minha Priceles hoje e mantê-la animada. Kaiji decidiu, e fez questão de sorrir ainda mais enquanto caminhavam pela cidade em suas tarefas para se preparar para o retorno da senhora Nuakalen Aivenor.